Meu nome é Elisa, eu vou fazer a apresentação do trabalho desenvolvido pelo grupo composto por Felipe Martins da Silva, João do Vale Cruz, Jobson Bruno da Silva Lima e Matheus Campos Cunha. Nós somos do Polo Jardim Guapira e a gente propôs como trabalho final dessa disciplina analisar as alterações das áreas de risco geológico no município de São Paulo. No caso, eu vou dar uma resumida nesses tópicos de justificativas e objetivos, e depois eu vou focar no desenvolvimento do projeto propriamente dito, que é o foco da disciplina. Mas, de uma maneira geral, a gente propôs a comparação de dois shapes de mapeamento de áreas de risco disponíveis para a cidade de São Paulo, que são dois shapes, não, dos dados contidos nesses shapes, né? Desses dois mapeamentos, que são um mapeamento feito pelo IPT de áreas de risco e apresentado feito entre os anos 2009 e 2010, e o mapeamento atual, né, em constante atualização pela Defesa Civil, dessas áreas de risco no município de São Paulo. Então, a gente usou como fonte de dados três shapes disponíveis no geoportal GeoSampa da Prefeitura de São Paulo, que foi esse shape do IPT, do mapeamento do IPT, o shape da Defesa Civil de São Paulo, que é de 2024, e o shape dos limites administrativos das subprefeituras de São Paulo. Então, partindo para a parte prática do desenvolvimento do projeto, a gente fez inicialmente, né, o item 4.1, carregamento dos dados, onde a gente fez primeiro a importação das bibliotecas que a gente ia utilizar no projeto, Fiona, Shapely, o Pandas, GeoPandas, Matplotlib e o NumPy. E depois a gente fez o carregamento dos dados, que a gente acabou optando por carregar no próprio notebook. A gente criou uma pasta nos arquivos do notebook e fez o carregamento desses shapes que a gente baixou lá no GeoSampa. Uma vez carregados, né, a gente carregou o shape referente ao mapeamento do IPT, que a gente chamou de GDF 2009, GeoDataFrame 2009, porque os dados são de 2009. O GeoDataFrame 2024, que é o mapeamento atualizado da Defesa Civil, e o GeoDataFrame de subprefeituras. Então, a gente carregou esses três shapes e visualizou, fez a conferência da visualização do que ele estava carregando aqui na plataforma do notebook do Google Colab. Então, os shapes de área de risco, eles apresentam uma referência de localização, que seriam as avenidas e ruas, né? Uma referência para a localização daquela área de risco. Essa segunda linha aqui é sub-área, é subprefeitura e o número da área de risco. Então, por exemplo, AD é a sigla para a subprefeitura de Cidade Ademar. Aqui é a área de risco 3, essas duas linhas são referentes à área de risco 3 da subprefeitura de Cidade Ademar. Aqui essas três linhas são referentes à área de risco 4 da subprefeitura de Cidade Ademar. E por que elas aparecem em mais de uma linha? Porque essas áreas de risco elas podem ter mais de um setor, né? Então, no caso aqui da área de risco 4, ela tem setor 1, 2 e 3, então ela aparece 3 vezes aqui. E esses setores têm seus respectivos graus de risco, né? Sendo sempre o R1 o grau de risco baixo, o R2 o médio, o R3 o alto, e tem um R4 que não está aparecendo nessas 5 primeiras linhas, mas que seria um grau de risco muito, muito alto. E quando a gente abre aqui no notebook, o nosso GeoDataFrame já inclui aí uma coluna com a geometria, com a descrição de cada um desses polígonos. Então, a gente fez primeiro esse carregamento dos shapes como GeoDataFrame. Depois, já que a gente carregou também o arquivo de projeção, a gente conferiu se as nossas três bases de dados estavam com a mesma projeção CRS, o que foi confirmado. E aí a gente começa, então, a, de fato, gerar novos dados a partir desses dados baixados. Então, a primeira coisa que a gente fez foi inserir uma coluna que calculasse a área desses polígonos, tanto para
para os dados de 2009 do IPT, quanto para os dados de 2024 da Defesa Civil. A gente gerou essa coluna diária dos polígonos da área de risco e depois a gente fez a soma dessas áreas. Na verdade, a gente inseriu uma linha que somava os valores de todas as colunas, mas o que interessa para a gente no trabalho é esse valor aqui, que é a soma das áreas de risco no município em 2009 e a soma das áreas de risco no município em 2024. Inicialmente, a gente já vê aí que ela teve um crescimento aí de mais ou menos 3 km². Essas áreas já desde da criação da coluna de áreas, elas foram calculadas em km², conforme está aqui na fórmula, né? Então, depois que a gente fez a soma das áreas de risco totais para 2009 e 2024, a gente inseriu uma nova análise, que seria fazendo o somatório dessas áreas de risco também de acordo com os seus graus. Então, a gente gerou, a partir daquele geodata frame com os dados de 2009, a gente gerou um novo data frame com os dados só das áreas de risco R1, já inserindo a coluna de cálculo de área do risco R1 e a soma só dos R1, ou seja, das áreas de risco baixo, grau baixo, para o data frame de 2009. E aí a gente fez esse mesmo procedimento para o R2, o mesmo procedimento para o R3 do data frame de 2009 e o mesmo procedimento para o R4 de 2009. Então a gente tem um somatório geral de todas as áreas de risco e o somatório das áreas de risco por grau de risco. E o mesmo procedimento a gente fez para os dados do geodata frame de 2000, do mapeamento de 2024 pela Defesa Civil. Então aqui a gente tem a soma dos R1, dos riscos baixos, a soma dos riscos médios, a soma dos riscos altos e a soma dos riscos muito altos. Depois a gente partiu para análise e visualização dos dados, né? O que a gente fez inicialmente foi plotar um mapa que mostrasse a localização das áreas de riscos mapeadas no levantamento do IPT de 2009 e, posteriormente, a gente fez um mapa para mostrar o mapeamento dessas áreas de risco em 2024, feito pela Defesa Civil. O que a gente já observa, né, olhando o mapa, é que a localização das áreas de risco não variou muito. Então, aquele aumento que aparece lá na coluna, o que a gente consegue ver pelo mapa, não é que tenham sido eliminadas antigas áreas de risco e tenham surgido outras. Basicamente, as áreas de risco existentes em 2009, elas se mantêm em 2024, sendo apenas um pouco aumentadas, como a gente pode ver nesse mapa de sobreposição, onde as manchinhas em amarelo são as áreas de risco de 2009 e a gente vê em vermelho essas áreas de risco vermelhas, que são aquelas que teriam sido acrescidas, vamos dizer, nesse mapeamento, né? Isso é uma leitura não refinada, né? Uma leitura só para dar uma noção geral da localização e do crescimento dessas áreas de risco no município de São Paulo. Aí a gente gerou um gráfico que mostra os dados brutos, né, assim, gerais, que são aqueles que de 2009 a 2024, ou seja, em 15 anos, as áreas de risco subiram de aproximadamente 14,5 km² para 17,5, então é aproximadamente 3 km². E depois a gente gerou um gráfico com a comparação das áreas de risco por grau. Então o que a gente vê é que as áreas de risco, o risco médio, né, elas aumentaram um pouco, as áreas de risco alto aumentaram já um pouco mais, e o aumento mais expressivo, na verdade, se deu nas áreas de risco baixo, que é o R1, que é o que a gente pode ver aqui, que teve a coluna que teve um maior crescimento, sendo que as áreas de risco R4 se mantiveram praticamente iguais. E aí a gente apresenta aqui, né, de forma descritiva, esses resultados que a gente observou através, que a gente gerou, na verdade, né, esses dados que a gente gerou através lá da utilização dos dados dos data frames propriamente ditos, né, os nossos dados numéricos que a gente gerou, e depois dessa leitura que a gente fez aqui
da localização nos mapas e do crescimento pelo nosso gráfico de barras. Então, a gente chega a algumas conclusões, assim, a gente fez alguns cálculos percentuais, mostrando o crescimento das áreas de risco por categoria e o crescimento das áreas de risco total, que nesses 15 anos elas aumentaram 19,82% de uma maneira geral, ou seja, a gente teve um aumento de praticamente 20% de áreas de risco na cidade de São Paulo, o que mostra uma certa ineficiência da gestão pública na gestão dessas áreas.